Ei, tá vindo um bebê por aí. O que eu vou fazer com o primeiro filho? Como contar? Me chamo Deise Rosa, sou psicóloga e vim aqui falar com você sobre isto, a chegada do segundo filho e como preparar o primogênito. Muito bem. O que é muito importante nesse processo é que a gente faça isso de uma forma muito positiva. Quando a gente fala dessa relação de filhos, é algo que a criança precisa entender. De preferência, você pode dar essa notícia ao seu filho, se for possível, é claro, porque cada caso é um caso, em família. Um movimento com você, com o pai da criança, onde vocês possam estar juntos e falar para essa criança da chegada desse irmão, que agora ele vai ser o mais velho, que ele vai ser o ajudante da mamãe e do papai, e que esse irmão, quando crescer, né, porque às vezes a gente fala que eles vão brincar junto, a criança nasce pequenininho ainda, ele fala assim, tá, essa criança não vai brincar comigo, né? Então, o importante é já lembrar, quando esse bebê já começar a ficar um pouquinho mais velho, ele vai andar também como você andou, ele vai falar como você falou e vocês vão poder brincar juntos. Com que idade uma criança super entende esse processo da gestação, da barriga crescendo? Acima dos 4 anos é muito mais fácil para eles compreenderem um pouco mais e assim por diante, né, essa barriga crescendo. Antes dos 4 anos, então muito pequenininho, 1 aninho e pouquinho, 2 aninhos, você pode ir colocando, você pode ir falando que tá crescendo um bebezinho, principalmente aí depois, né, do primeiro trimestre, que a barriga já começa a crescer um pouquinho mais. Sempre que possível, inclua a criança no processo de ir fazer exames, de fazer ultrassom, quando é possível, né? A gente sabe que agora a gente tá com um pouco restrito aí na questão da pandemia, mas pelo menos a criança visualizar, ou então se você vai no médico, a criança não pode ir junto, peça pro médico para você gravar o ultrassom, para colocar no computador para sua criança ver, escutar o coraçãozinho do irmãozinho, colocar a mão na barriga, ajudar na escolha do nome, né? De pensar o que é que eles vão poder fazer juntos, como que ele vai poder te ajudar nesse processo e assim por diante. Uma coisa muito importante, gente, a relação dos seus filhos, nessa relação da irmandade, tem muito a ver com a forma com que eu, pai, eu, mãe, trabalho esta relação. Lembrando, se eu fico o tempo inteiro falando lá, porque o seu irmão é isso bom, porque o seu irmão é aquilo, porque a gente fica nessa comparação, isso causa raiva entre os irmãos. E todo mundo que tem irmão aqui sabe muito bem que é algo exclusivo de uma relação de irmandade, inclusive isso é bíblico, uma relação de amor e ódio. Sim, uma raiva enlouquecedora que eu tenho vontade de dar uma enforcadinha nesse irmão e nessa irmã. Mas daqui a pouco passa. Mas aí também, se alguém falar mal do meu irmão, da minha irmã, a gente vira Mulher Maravilha e Super-Homem, não é mesmo? Não será diferente com os seus filhos. Também muito cuidado de achar assim, não, os meus filhos vão ser lindos, eles nunca vão brigar. Oi? Não. Isso não acontece, nem na minha, nem na sua, nem na casa de ninguém. Irmãos, por si só, brigam de vez em quando, e esta briga é algo necessário para o seu próprio desenvolvimento, para que eu possa entender quem eu sou nessa casa, qual é o meu papel, qual é o papel do meu irmão, qual é essa relação. Então, quando a gente percebe e essas brigas ocorrem, é claro que aí também cabe a nós como a gente vai se comportar. Eu vou ficar super me metendo, eu vou ficar super colocando o meu papel ali dentro, e você faz isso, você aquilo, sempre o mais velho tá errado. Cuidado com isso, certo? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Bom, como é que você vai então dizer ao seu filho, né? Você vai poder fazer todo um processo de conversar junto. É comum, não se assustem, porque isso é passageiro. O primeiro filho regredir um pouco no comportamento. Como assim? Regredir na fala, regredir em algumas coisas, regredir é voltar a fazer algo que ele não fazia mais. Então, depois que nasce a criança, ou até mesmo ainda na gestação, não chupava mais chupeta, volta a chupar, não chupava mais mamadeira, né? Volta a utilizar a mamadeira, não falava mais, bebezinha, volta a fazer esse movimento. Isso é uma forma de, oi, eu estou aqui, tá? Olhem para mim também. Às vezes, algumas crianças, assim que o irmão nasce, já falam, tá, legal, entendi, pode devolver pro hospital agora? Porque ele ainda não entendeu que aquele irmão volta a fazer parte. E aí você, mãe, se sente culpada, ai meu Deus, o que que eu fiz? Nossa, tava tão bom, só nós, né? Agora eu coloquei outra criança, meu filho vai ter problemas, o mais velho.
calma mãe, calma pai. O melhor presente que você pode dar pro seu filho é sim um irmãozinho que vai ser um grande companheiro pro resto da vida, inclusive para quando você, pai e mãe, não estiver mais aqui. Quando a gente fala dessa relação de irmandade, então cuidado sempre pra gente não ficar super se metendo. Façam também, assim, ó, a criança tá vendo a sua barriga crescer. Eu gosto muito de utilizar, gente, recursos de historinhas. Então, quando você quiser contar algo para uma criança, utilize historinhas. Ai, Deise, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Ou eu não achei livro que fale sobre isso. Gente, inventa. Inventa, crie personagens. Eu gosto de usar bastante personagens de animais quando eu quero contar algo para uma criança, né? Então, a Vaquinha teve lá, nanã, a Joaninha teve outro filhinho dela, e aí, de repente, nasceu um irmão. Aquele primeiro bebezinho lá da Joaninha, ela ficou muito triste porque ela pensou que a mamãe não ia mais dar atenção para ela, mas pelo contrário, a mamãe deu atenção para ela e aí ela ganhou mais um irmão. Então tragam sempre no sentido do positivo, da felicidade, do benefício que essa criança vai ter. Se o seu filho entende que esse irmão é um benefício para a vida dele, é assim que ele vai acolher. Então, é assim que você tá passando isso para ele? Ai, Deise, mas eu não sei se eu vou conseguir amar o segundo filho. Vai sim, gente, a gente vai, depois que nasce a gente super se descobre, a gente super aprende o que é amor e a gente aprende o quanto isso é positivo para as nossas crianças. Ah, tem uma coisa importante, o seu filho começou a ter um pouquinho de ciúmes, né? A minha mãe só dá mamar pra ele, a minha mãe só dá chupeta pra ele, só fica no colo com ele e assim por diante, né? Claro que também vai depender de quanto tempo tem aí essa criança. Lembre, pegue fotos do seu filho, pegue fotos de você gestante e mostre, olha aqui, você também estava dentro da barriga da mamãe, né? Quando foi uma gestação biológica, quando não foi, você pode contar a história dessa criança de uma forma sempre muito positiva. Você vai mostrar fotos dessa criança bebê, você também fazia cocô igual a sua irmãzinha, olha esse cocô aqui que você fez, nossa, foi muito fedido, foi muito isso. Então conte histórias da sua criança bebê, crie histórias nela para ela entender que ela também já teve tudo aquilo. Gente, uma coisa que às vezes as mães falam assim, ai meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Tadinho do primeiro filho, que vai ficar abandonado. E eu sempre falo, né, até porque eu sou segunda filha, então acho que eu sou a defensora dos segundos. Não é do primeiro que muitas vezes a gente tem que ter dó, porque ele vai perder o reinado. Você já pensou no segundo que vai nascer? Que nunca terá esse reinado. O seu primeiro filho teve 2 anos, 4 anos, 10 anos de exclusividade, de uma mãe que só olhava para ele, de um pai que só olhava para ele, de uma avó que só olhava para ele. Agora, o segundo filho nunca terá uma mãe que só olhe para ele, porque essa mãe tem que olhar para os dois, esse pai tem que olhar para os dois. E aí a gente tá morrendo de dó do primeiro. Gente, o segundo que nem tem. Então, entendam que isto é um presente para o seu filho, ele está chegando, né? Tá vindo um monte de coisa, ele vai aprender a dividir coisas. Ah, mas é muito difícil dividir, mas é fundamental, porque no local de trabalho a gente tem que dividir, às vezes, mesa, espaço, lugar, às vezes você tem que dividir apartamento, quando você vai casar, você tem que dividir coisas com um companheiro. Então, a coisa de aprender a dividir, a nossa relação com os irmãos é uma das melhores escolas para isto. Então, acolha bem isso do seu filho. Ah, todo mundo traz presente para o bebê quando vem visitar. Tenha na sua casa alguns mimosinhos meio que já embrulhados, escondidinhos, pequenas coisas, não grandes presentes, um negocinho pequenininho, um mimosinho, um Kinder Ovo, qualquer coisinha que, o primeiro ganhou, você percebeu que ele tá super com ciúmes, ok, pega lá aquele presentinho, pede pro convidado dar também pro segundo filho, pro primeiro filho, sabe? Então, façam esse movimento, tá? De acolher todo mundo, mas não tenham dó, gente. Nossos filhos não merecem dó, eles merecem amor. E a gente tem amor para dar e para vender, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 11, não é? As nossas avós não tinham essa galera aí toda. E aí muita gente tá aí criada, alguns mais de forma afetiva, outros menos, enfim. E também vai muito a ver com a nossa história familiar. Deixe seu coração em paz, só acolha o amor. E aí você vai ver o quanto isso é possível e a gente pode fazer esse amor se multiplicar, porque mãe é assim, dá trabalho, mas a gente multiplica e a gente aprende a amar cada vez mais, e que vem o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Te espero lá no meu canal e te espero para o próximo vídeo.